Fábio Quintanilha Eu sou o Jerônimo Lira. e vamos lá, nesse episódio vamos abordar o tema perícia em TI com o próprio Jerônimo Lira, especialista nessa área, né? E também aqui sócio no canal. Então vamos falar sobre esse assunto, Jerônimo. E aí, para começar, assim, bem rapidamente, nos fale sobre quem é o Jerônimo Lira e nesse ramo, como é que você entrou na perícia. Fale um pouco sobre você aí, esse ramo interessante aí da perícia em tecnologia, né, em TI. Isso. Então, Fábio, na verdade eu entrei, já tenho mais ou menos uns 17 anos de perito, né? Sou perito judicial. As pessoas têm que entender uma coisa, porque existe perícia, eu sou nomeado por um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? No caso, eu sou associado ao Rio de Janeiro. Mas, assim, não precisa concurso, não precisa nada disso. Eu entrei nessa área, né, como sugestão de um amigo meu, de infância até, ele é advogado, e aí ele me deu essa dica, isso tem aí esse tempo todo, comecei em 2005, né, e ele falou que essa área ia bombar, e aí eu acabei testando, né. E esse teste, assim, a gente vai, faz um trabalho de formiguinha, a gente vai no juiz, entrega currículo, é quase como uma divulgação do seu trabalho, né? Então, você diz que é perito em tecnologia e, quando precisar nomear você, é que você está à disposição. É assim que funciona, né? Então, é uma coisa que, você sendo especialista numa área de TI, você pode, ao mesmo tempo, se colocar à disposição, não é isso? Para o tribunal. Isso. E lá você também tem que fazer esse trabalho de... É interessante fazer um curso, né? Acredito eu. O que acontece? Na verdade, é assim, quem é que pode ser perito? Quem pode ser perito, qualquer um pode ser perito. Você tem que ser formado na sua área, ter conhecimento da tua área. Se é engenheiro, é formado em engenharia, se é contábil, é formado em contábil, é médico, é formado em medicina, e aí você já pode se oferecer, só por você ser formado na sua área, né? E aí, você começa nesse trabalho que eu falei de formiguinha, entregando seu currículo, etc. e tal. Hoje em dia, na minha época, não. Na época que eu comecei, não, e lá em 2005, não era obrigatório. Hoje, pelo menos, não sei se... Aí teria que ver isso nos outros estados. No Rio de Janeiro, eles estão praticamente ser obrigados a fazer um curso, né? Se eu não me engano, esse curso é pela Emerge, né? Aí você faz um curso e só tendo esse curso é que você vai ser aceito para ser perito, né? Entendi. Na minha época, você tinha que entregar pelo menos 3 laudos. Então, aí ficava até uma situação esquisita. Eu disse, como é que eu vou entregar 3 laudos para ser perito se eu não consigo... Para ser perito, eu preciso entregar 3 laudos, e só que para entregar 3 laudos eu preciso fazer perícia. Ficou um negócio meio esquisito, né? Entendi. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, é o seguinte, existe um órgão chamado Sejude. Hoje o nome dele é Sejude, né? No tribunal. E para você se associar ao Sejude é que você precisa obrigatoriamente ter esses 3 laudos, entendeu? Porém, volta-se à mesma situação. Você precisa de 3 laudos para poder entrar para o Sejude, e o próprio juiz ele recorre à planilha do Sejude para poder nomear as pessoas. Então, fica o negócio... Né? Mas, teoricamente, hoje, basta você fazer o curso do Emerge, né? E se oferecer para ser nomeado, né? E aí, como você fez esse processo, assim? Como é que você entrou na área de perícia? Teu amigo te indicou, né? Falou que era uma boa. Isso. E aí, como é que você fez esse processo de entrar e tudo mais? Eu tenho a sorte, não pode-se dizer assim, né? De ter familiares advogados, né? Então, meu pai é advogado, meu irmão é advogado. Na verdade, foi mais com o apoio um pouco do meu pai. Meu pai pegou, me apresentou a um cara, amigo dele, que é juiz, né? E eu comecei a fazer perícia para ele. Então, a partir desse momento, esses 3 laudos que eu precisava, eu automaticamente consegui, né? E aí, na verdade, aí depois, logo no início, eu só tinha esse cara como perito. Como juiz, né?
como juiz, né? Juiz que me nomeava. Aí depois ele mesmo me indicou para outras pessoas, me apresentou a outros juízes. Eu fiz o papel de ir nas varas, em cada vara, entregar o meu currículo, né? Entendi. E o meu currículo de perito, entendeu? Eu fiz um trabalho de formiguinha mesmo, entendeu? E aí E aí foi assim que você conseguiu fazer a divulgação, né? Indo juiz a juiz foi. com o início desse juiz que, vamos dizer assim, começou a te indicar também nas primeiras perícias, né? Exatamente. E assim, e quem pode ser perito? Você falou de algumas profissões, né? Mas todas têm a mesma regra? Quem tem alguma restrição em ser perito? Como é que funciona isso? Assim, no meu entendimento, que eu saiba, qualquer um pode ser perito. Inclusive, às vezes, tem situações de você poder ser perito até sem ser formado em faculdade, né? Como assim? Tem determinadas áreas, tipo grafotécnica. Grafotécnica, você vai lá, faz um curso de grafotécnica, aí apresenta esse curso de grafotécnico, dizendo, agora eu sou grafotécnico, né? E para fazer o curso de grafotécnico é curso fundamental, né? Entendi. Não tem faculdade, entendeu? Então tem áreas que você precisa ser formado, você vai fazer uma perícia de um edifício que está rachando. Você precisa ser da área de engenharia, né? Você vai fazer uma perícia de um cara que esqueceu um cara que fez uma operação e esqueceram uma gaze dentro dele, por exemplo. Você prova isso por sei lá, uma radiografia, né? Precisa ser médico, né? Entendeu? Então para ver da área de TI. Para a área de TI, teoricamente, você tem que ter conhecimento da área de TI. Porque o que acontece com a área de TI? Acontece com a área de TI uma coisa assim complicada, que é o seguinte: você para ser advogado, você tem que ter a OAB, certo? Para você ser médico, você tem que ter CRM, você tem que estar associado ao Conselho Regional de Medicina. TI você tem que ter associado a quê? Absolutamente nada. Na minha época, quando eu me formei, eu era associado ao CRA, Conselho Regional de Administração. Conselho de Administração, que depois de um tempo cancelou com todo mundo. Quem já fazia parte do conselho, continua. Os novatos não se ligam, não se inscrevem em conselho regional nenhum, entendeu? Entendi. Então, realmente interessante. E aí, isso aí abre uma possibilidade para os profissionais de TI, né? Também estarem buscando essa oportunidade, né? E assim, tem vários tipos de perícia, né? Existe a perícia criminal, que inclusive a minha família teve pessoas peritas criminais, que é o caso do Éboli, né? Que acho que aí é concursado, né? Aí quais os outros esse caso tem que ser concursado, e perícia criminal é sempre via Carlos Éboli. E tem também da Polícia Federal, que eu acho que também é concursado. Também é concursado, federal, Polícia Federal. E quais as outras que você conhece, assim? Tem uma coisa interessante para falar nessa questão, que é o seguinte. Inclusive, já foi. Você não pode ser o perito, né, em um caso criminal, mas você pode ser um assistente técnico. Entendi. Porque, assim, sempre tem o autor do processo, né? Alguém entra com processo contra uma empresa ou contra uma pessoa, e você tem o réu, né? O autor e o réu precisam de assistentes técnicos, tá? E tem o perito, que é o cara que é ligado ao juiz. Teoricamente, como é que funciona? O perito do autor vai puxar a sardinha para o lado do autor. Isso vai ser... faz parte do trabalho dele. O cara que é o assistente técnico do lado do réu vai tender a puxar a questão para o lado favorável ao réu, né? E o perito? O perito não. O perito é o cara exatamente que é o cara isento. Ele não vai puxar a sardinha para o lado de ninguém. Ele vai auxiliar o juiz. Antigamente, eu não sei se ainda se chama, não tenho não acompanhei esse processo, antigamente se chamava
que o perito era o longa-manos do juiz. Isso, esse termo eu lembro esse termo. O juiz não tem conhecimento de tecnologia, por exemplo. Então, ele usa o perito para poder chegar nas questões que são conflituosas, né, para ajudar o juiz a tomar a decisão dele, entendeu? Entendi. E tem também tem do trabalho, né? E tem arbitral, não é isso? Isso. Tem justiça do trabalho, tem essa justiça, tem a justiça civil e empresarial. E né? você pode trabalhar como perito. A civil e a empresarial, elas ficam no Tribunal de Justiça. E tem a justiça do trabalho. Eu nunca fiz perícia de trabalho, tá? Uhum. Eu só fiz na área civil e na área empresarial. E tem a arbitral também, que aí no caso tem um tribunal específico, né? Você consegue. Exatamente. E aí, como é que funciona a arbitral mesmo? Você tem um. Cara, o procedimento é o mesmo. Você tem que ser nomeado como perito, né? Uhum. Vai ter o autor também, vai ter o réu também. O juiz, salvo engano, porque isso já é um pouquinho fora da nossa área de tecnologia, é da área de direito, né? O juiz é um cara que deve ter entendimento de direito, né? Mas não necessariamente, porque o juiz que está lá no TJ é um cara que ele fez concurso para ser juiz. O juiz do arbitral, não. Aí eu não sei muito bem como é que funciona essa questão do arbitral em relação ao juiz, mas por exemplo, onde tem uma Câmara Arbitral que é de grande nome é na Fundação Getúlio Vargas, né? Ela tem lá uma área que é exclusivamente arbitral. O que é o arbitral? Pelo meu entendimento, assim, por ter trabalhado com arbitral, né? É uma coisa que é fora da justiça comum. Por isso ter esse nome de arbitral. Você arbitra uma câmara arbitral para julgar o teu caso. Entendi. Entendeu? Isso aí geralmente quem vai entrar, por exemplo, assim, o caso que eu participei, você tinha o autor, tinha um contrato com o réu antigo, e nesse contrato se colocou que poderia-se usar a justiça arbitral para resolver a celeuma que surgiu, né? O conflito, né? E aí o autor, quando entrou, ele entrou dizendo que, conforme acordo do próprio contrato, a gente acionara uma justiça arbitral quando tivesse algum conflito. E aí eles deram entrada na Câmara Arbitral no caso da FGV, entendeu? Entendi. E me diz uma coisa, dentro desse processo, então, você já até falou, né? Como os juízes te conhecem, na verdade, pelo que eu entendi, é feito através daquele divulgação de formiguinha, como você colocou, né? Colocando currículo, isso. Fazendo cartão de visitas e tal. Então, assim, e como é que funciona a perícia a partir daí? Você, depois que o juiz te conhece, como é que é esse processo depois? Processo normal o juiz te nomeia, né? A primeira parte é a nomeação, você é nomeado pelo juiz para aquela causa, você vai dizer se aceita ou não, tá? Aí você aceitou o encargo, você tem que entrar com uma petição, é sempre via petição. Toda a comunicação do processo é feito através dos autos, você anexar documento. Hoje em dia você tem dois tipos, né? Você tem muito lugar já até acabou com o processo físico, né? Hoje em dia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os processos são todos eletrônicos, né? Ainda tem alguns físicos. Algumas vezes o físico se transforma em eletrônico. De que forma? Eles escaneiam, geram um processo eletrônico e a coisa anda a partir do eletrônico. Mas tem um momento para fazer isso. Se acontece no meio do caminho desse processo físico, ele ter que ser enviado para
o desembargador, para alguém, alguma outra área fora do TJ, aí eles têm que mandar, eles têm que transformar ele em eletrônico para poder mandar para esse outro lugar, entendeu? E tem o processo eletrônico. O normal é, você é nomeado, tá? Você diz se aceita a nomeação ou não, né? Você é nomeado. Essa nomeação é através dos autos. A partir do momento que você é nomeado, você vai ter acesso ao processo via eletrônica, né? Uhum. Aí você, a partir daí, aceitou, você entra com seus honorários, dizendo quando é que nem advogado, você determina o valor do teu trabalho, né? Não é um salário, é honorário, tá? A diferença honorário, essa definição. Você que determina, né? É você que diz qual é o teu valor para fazer o trabalho, entendeu? Apesar de algumas pressões aí, né, que pode acontecer, mas você deixa claro que você que determina, né? O valor. Aí você entrou com a petição de honorários, o que o juiz vai fazer? O juiz vai submeter, mandar as partes, né, o autor e o réu, as partes se manifestarem sobre a proposta de honorários. Aí eles podem aceitar ou não, podem dizer, tá alto, tá baixo, eles não vão falar, né? Lógico, né? Mas vamos falar que podem questionar, dizendo que está fora dos padrões da razoabilidade, como eles gostam muito de colocar, entendeu? Uhum. Aí você pode defender, dizendo, olha, eu vou ter que fazer diligência, vou ter que fazer um levantamento mais profundo, e aí você mostra por A mais B que aquele valor é o valor justo, né? Uhum. E aí o juiz ele pode chegar e dizer assim, se deixar a coisa muito na discussão de não, achei caro, achei barato, achei caro, achei barato, né? O juiz pode pegar e arbitrar o valor. Ou então pode arbitrar dizendo, não, o valor que o perito colocou é esse mesmo, e aí ele tem que fazer um ato, se chama, ele vai homologar os honorários do perito. Quando ele homologar, significa que foi aceito o teu trabalho com aquele valor. Isso. Deu uma pergunta. E dentro dessa homologação, se ele arbitrar um valor menor do que o que você acha que é o mínimo aceitável, você pode recusar a perícia? Pode. Não deve, mas pode. Né? Eu já tive situação parecida e eu mandei uma petição dizendo que eu achava que o valor estava muito aquém do trabalho que precisava ser realizado, mas que eu iria fazer mesmo assim, mas eu deixei claro que o valor estava baixo, entendeu? Entendi. Mas pode recusar. E aí, os motivos de recusa é que, assim, uma recusa pessoal, você pode dizer, não tenho, eu não tenho como aceitar com um valor tão baixo assim, porque eu moro em, sei lá. Entendi. Pode ter custos de deslocamento, outros custos que não vai compensar fazer, né? Exatamente. É fundamental, por exemplo, o transporte, por exemplo. Entendi. Tem umas situações, assim, você falando em transporte, tem umas situações que são assim, o cara entrou, o autor entrou com a causa, né, com o pedido de justiça, só que o autor é de São Paulo, mas ele entrou aqui porque a empresa que prestou o serviço é do Rio, por exemplo. Então, no contrato, você diz qual é o foro. Entendi. Qual é o foro? Isso é uma coisa relacionada a contrato. Então, quando no contrato entre as partes diz que o foro é do Rio de Janeiro, tem que ser aberto no Rio de Janeiro. Entendi. Quando o foro entre as partes diz que o foro é em São Paulo, tem que ser aberto em São Paulo. Entendeu? Então, o autor vai lá, abre, e aí, vamos supor que o réu, vamos supor que seja o contrário, o autor seja do Rio e o réu seja de São Paulo. Aí eu tenho que fazer uma diligência lá em São Paulo, porque, de repente, a sede da empresa fica em São Paulo. Aí, esse valor de passagem, de hospedagem, se for o caso, e de comida, né, no caso de refeição, isso aí você entra com a petição dizendo que as partes têm que
um valor além do teu valor de honorário. Os teus honorários é pelo teu trabalho, e não é para você ficar pagando viagem, nem pagando hospedagem de nada. Quando tiver uma hospedagem ou uma viagem, você requisita uma passagem de avião, de ônibus, seja lá do que for. Entendeu? Entendi. E aí, voltando aqui, né? Aí você tem o terceiro item, que é depois A leitura dos autos? Isso. Tá. Aí na leitura dos autos, você vai começar a ler os autos, as partes mais importantes para, assim, quando você vai dar os seus honorários, primeira coisa, isso é o que eu faço, tá? Primeira coisa que eu faço, eu leio a inicial do autor e os anexos que estão associados a essa É inicial. importante explicar. Eu leio a contestação do réu, tá? O réu, quando o autor entra com aquela inicial pedindo, justificando lá o motivo dele, o juiz abre para o réu se manifestar. E aí ele faz uma contestação, dizendo, não é bem isso que o autor quis dizer, tá? Ele vai e coloca lá. Aí você tem que ler principalmente essas duas partes. Então, no processo, você vai fazer a leitura disso que se chama inicial, né? Acho que é bom explicar o que é inicial, né? Todo processo tem uma inicial, né? Tem um documento. Todo processo tem uma inicial, e quem entra com essa inicial é sempre o autor, né? E o conteúdo dessa inicial é o autor dizendo por que ele está abrindo aquele processo, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Justificando lá o motivo que ele está pedindo para a justiça se manifestar com relação àquele conflito, entendeu? Aí tem a contestação do acusado, né? Vamos dizer assim, os anexos e tudo mais, como você falou. E aí depois vem a questão dos quesitos, né? A questão dos quesitos é o seguinte: quando o juiz te nomeou, né, ele te nomeia, às vezes acontece do juiz te nomear e os quesitos já estão lá. Né? Tanto o autor quanto o réu já colocaram os quesitos. Se o juiz te nomear, na hora que você estiver lendo, você procurar os quesitos, não tem quesito, você entra com uma petição dizendo que aceita, na verdade você já aceitou, né? Está na hora da leitura dos autos. Como se aceitou, porém não tem os quesitos de nenhuma das partes, né? Para você poder se basear para fazer o seu trabalho. Os quesitos são perguntas que as áreas fazem, né? As partes fazem, né? Para justificar, para usar como artifício para a justificativa dela em contestar ou em iniciar o processo, né? Entendi. Entendeu? Aí as duas partes montam quesitos, então você vai ter lá 10 quesitos do autor, 15 quesitos do réu, né? Teoricamente, a sua perícia se baseia exatamente em responder esses quesitos, porém, no nosso caso principalmente, existe às vezes, não é sempre, a necessidade de você fazer uma diligência. O que é uma diligência? Uma empresa entrou contra um banco, né? E requerendo uma análise na base de dados do réu, tá? Porque você quer alguma informação e o que o réu diz que não tem. E ele quer que você vá lá, entre nos computadores do réu, tá? E pesquise e ache a resposta que o autor está querendo. Pode achar ou pode não achar. Essa ação que você vai pegar e vai sair e vai marcar uma diligência, é importante dizer o seguinte: sempre que você marca uma diligência, se você entrou com uma petição marcando a diligência, data, local, hora, tudo, né? E diz o seguinte: as partes têm que nomear, se ainda não está nomeado, os seus assistentes técnicos para participar da diligência. Entendeu? Porque aí uma parte, né, que está sendo acusada tem, ou melhor, da altura, tanto a altura... Tem um técnico de TI que está ajudando o autor e tem um técnico de TI que está ajudando o réu. Isso. E eles vão juntos na diligência da empresa, seja para analisar servidores, seja para coletar dados, né? Isso, exatamente. Isso, né? Exatamente. E aí
vai ser elaborado, tanto pelo autor quanto o réu, esses quesitos que você falou, né? Aí tem os Isso. quesitos que podem não ter quantidade definida, né? Podem ser vários quesitos, É. né? Não, inclusive tem uma outra situação. O cara entrou com 10, o autor entrou com 10 quesitos. Uhum. O réu entrou com 12 quesitos. Aí você respondeu aos quesitos, você fez a diligência, entrou com o teu laudo. O resultado final da sua perícia é um laudo. Isso. É um laudo respondendo aos quesitos e, às vezes, falando alguma coisa até que esteja fora dos quesitos. Porque, geralmente, não é uma verdade absoluta, mas acontece com muita frequência, o último quesito é pedindo que o perito fale outras coisas que ele julgue necessário. Entendi. Entendeu? E me diz uma coisa, Então, e os quesitos são quesitos técnicos em cima do assunto que o sim, juiz tem a sim. dúvida ali, certo? Sim, por exemplo, eu já peguei um caso que o cara pegou e colocou na pergunta, não, um dos quesitos era perguntando se a documentação falava alguma coisa sobre rompimento do contrato entre as partes. Meu amigo, isso não tem nada de técnico, entendeu? Isso não é técnico. É isso Né? aí. Uma A coisa gente aí, tem técnica. aproveitando até essa deixa aí, você também pode pegar e ser um apoio para um perito de outra área, né? Ainda tem isso também. Acontece uma perícia. Pode. Perícia mista, né? Contabilidade e tecnologia. Pode. Mas, na verdade, os dois são nomeados separadamente. Ah, Né? tá. São nomeações separadas. Mas, assim, o cara do contábil, por exemplo, ele foi lá, mas ele precisa fazer uma consulta de banco de dados. Ele não sabe fazer isso. Entendi. Quem vai fazer essa consulta no banco de dados para dar suporte ao contábil é você. Você, técnico, você, perito de TI, entendeu? Entendi. Então, continuando aí, depois da leitura, ver os quesitos, né? Quais são os próximos Aham. passos? Aí você. Quais seriam os próximos passos depois da leitura dos quesitos aí Você viu os quesitos, você leu a inicial, leu a contestação, viu os Aí quesitos aqui você vai ter a real situação, se você vai precisar fazer uma diligência ou não, exatamente nessa leitura que você vai precisar. Se ele disser lá na leitura que você fez das iniciais, etc. e tal, o cara diz que o sistema não funciona exatamente como foi contratado para ser feito. Uma empresa contratou uma empresa de tecnologia para desenvolver um sistema. A empresa de tecnologia foi lá, disse que vai fazer esse sistema em 1 ano, levou 2 anos para fazer, tá? E o sistema não funciona exatamente como foi combinado. Deveria, né? Então, você tem que analisar o sistema, você tem que olhar o sistema, você tem que meio que tentar entender o porquê que era 1 ano e virou 2 anos. De repente, virou 2 anos porque o cliente começou a pedir várias coisas fora do escopo do projeto, né? Às vezes acontece. Entendi. Né? A vida muda, o ano muda, a mudança empresarial, né? E aí o cara começou a pedir coisa, e o tempo estourou. Ah, entendi. Né? Então toda Entendeu? essa leitura é feita, né? E aí. Oi? E aí toda essa leitura e todo esse entendimento é feito em cima do problema, né? Exatamente. E aí depois tem o próximo passo, que seria, uma vez feito o entendimento, né? E aí até a reunião com os assistentes técnicos das partes, né? Vocês fazem reunião, né? Conjunta, né? Sim. Mas toda essa reunião é feita, você marca, faz parte do processo. Se você não pode fazer, não faz sentido você fazer uma reunião só com um perito, com um assistente técnico do autor. Tem que estar os dois juntos. Entendi. Porque você tem que tomar muito cuidado sempre para eles não impugnarem a sua perícia. E o cara pode impugnar dizendo que você viu você tomando chopp, sei lá, tomando café com o perito do autor. Aí o cara vai tirar foto, Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Inclusive, existe uma situação que é exatamente uma coisa, é exatamente nesse momento da leitura que você vai precisar fazer,
que é o seguinte, você pode se declarar impedido de participar como perito. Como é que funciona isso? Isso aí é o seguinte, se por algum acaso você é nomeado e quando você começa a ler os autos, você percebe que você... no meu caso, por exemplo, eu tenho um monte de advogado que é amigo meu, né? Aham. Então, se um advogado dali é meu amigo, eu vou dizer, eu estou impedido porque eu conheço fulano, que é advogado de uma das partes, há 30 anos. Aí você tem que se declarar impedido, entendeu? Entendi. Aí, o bom para a gente da área de perícia é a gente pega uma situação, pô, será que essa situação aqui, eu preciso me declarar impedido porque eu trabalhei na empresa há 5 anos atrás? Não sei, acho que não, entendeu? Acho que não. Até porque, se fosse uma perícia de uma empresa que eu trabalhei há 3 meses atrás, eu acho que seria problemático. Mas há 5 anos atrás, já não tenho nem mais contato com ninguém, acredito eu que não. Entendeu? Aí é bom a gente sempre recorrer a um advogado, que os advogados têm mais... ou até mesmo com o juiz. Marca uma audiência com o juiz, vai lá conversar com ele, excelência, eu trabalhei nessa empresa aí, que é uma das coisas, há 5 anos atrás. Eu tenho que me declarar impedido? Eu acho que é fácil, é de bom tom, entendeu? E aí, depois disso, é que você vai escrever. Então, bom, aí beleza, aí passou. Você fez todo esse atendimento, fez as reuniões formais com os assistentes técnicos, aí depois você vai construir a petição, né? Isso. Que é a petição de honorários, né? Não, petição de honorários você já fez. Já fez a petição de honorários. Já. E aí você. Porque você minto, você já fez a. Aí foi erro meu. Na verdade, você já fez a leitura do inicial, da contestação, e já viu mais ou menos os quesitos para você fazer a tua petição de honorários para ser verificado se você vai aceitar os valores, se vão pedir uma negociação no valor e tudo mais. Aí, a partir daí, e aí acho que seria interessante, aí você falou da diligência e tudo mais, e aí andando aqui, qual seria a diferença entre o perito do juízo e o assistente técnico da parte? Pois é, eu até falei lá já um pouquinho sobre isso, mas isso aí é bom até ficar bem claro, né? Porque o perito do juízo é o cara que foi nomeado para ser perito, tá? E normalmente ele é isento. O que significa isso? Ele não vai jogar nem para o lado do autor, nem para o lado do réu. Ele vai jogar com a verdade. É busca da verdade, não tem o outro caminho, né? Então, E já o assistente técnico, não. O assistente técnico, ele vai montar quesitos até... E isso aí é bom tomar muito cuidado, porque ele vai montar quesitos puxando a favor do cliente dele, seja ele assistente técnico do autor ou do réu, tá? Ele vai puxar para o lado dele, o assistente técnico do réu vai puxar para o lado do réu, fazer perguntas, às vezes tem que tomar cuidado, que podem ser perguntas um pouco capciosas, tá? E às vezes tem umas situações complicadas que, às vezes, ele te faz duas ou até 3 vezes a mesma pergunta de forma diferente, exatamente para ver se você vai cair em contradição. Entendi. Entendeu? Então, isso é muito importante ficar de olho nisso, né? Mas, basicamente, a diferença é que você, como perito do juízo, você é nomeado pelo juiz, então você é o antigo, ou não sei nem se ainda se usa esse termo hoje em dia, você é o longa-manos do juízo, tá? Você é o cara, você é quase que o juiz na área técnica que você está atuando como perito, né? Interessante. Você não vai condenar, você não vai falar nada, o cara errou e é isso mesmo. Não é assim, entendeu? Você vai dar insumos para a decisão do juiz.
né? Perfeito, perfeito. Ele que vai dizer, né, Tá? na verdade. Você só tem que dar municiar ao juiz para ele tomar É, decisão, né? Você não pode eu tomar já, eu já decisão por peguei, ninguém. eu já peguei alguns casos uma das partes disse, o perito não foi conclusivo. A minha resposta foi seca. Eu disse, a perícia não é para ser conclusiva. A perícia é para dar insumos para a decisão do juiz. Quem diz se é culpado ou não sou eu, é o juiz, né? Exatamente, eu Entendeu? entendi. É. E cada área tem suas ferramentas, né? Quais são as ferramentas, no caso de perícia, né, judicial, da É. TI, né? É. Pois é muito importante você usar os teus conhecimentos, né, de tecnologia, as ferramentas que você tem de mercado, tá? Eu costumo usar, por exemplo, assim, tem muita situação que você precisa fazer a clonagem de um HD. Às vezes você precisa clonar o HD, tá? Uhum. Para trabalhar, a gente tem, você tem vamos lá, o réu está sendo acusado de ter feito, sei lá, fotografias comprometedoras do autor em relação a seja lá o que for, né? Aí você vai lá, chega sei lá, seja na casa ou na empresa do réu, pega o HD, tá? Você pode fazer uma busca e apreensão. Você pegou o HD e vai levar o HD contigo. Mas você vai trabalhar nesse HD? De jeito nenhum. Tá? Primeira coisa que aí é um procedimento que eu tomo. Tá? O que eu faço? Eu transformo esse HD em read-only. Aí eu estou falando tecnicamente. Né? O que é read-only? Uhum. Para quem não Só tem para leitura. conhecimento dessa área de tecnologia, Só é para você leitura. dizer que ele é só leitura. Você não vai conseguir escrever nele. Então você não vai, de alguma forma, correr o risco de perder aquela prova, né? Então, você transforma esse HD em read-only e faz uma clonagem. O que é uma clonagem? É uma cópia fiel do HD. Você tem um HD de 2 TB, você pega um HD de 2 TB ou mais, tá? Faz a cópia fiel, usa um Ghost, usa uma ferramenta dessas. Tem uns que são interessantes, é uma máquina, tá? Que você espeta o HD original, ele automaticamente transforma o HD em somente leitura, tá? Você espeta o destino, que é um HD vazio, na outra porta, e aí tem uma telinha que é touchscreen, que você faz uma escolha de opções, manda fazer o clone do A para o B. Entendi. Ele faz esse clone, e essa ferramenta, que na verdade é praticamente um computador que tem um Linux lá dentro, tá? Ele faz essa cópia e no final ele te gera o código hash. Entendeu? Tá. Aí o que seria? Vamos lá, ele faz a cópia e gera um hash. O que seria o hash, na verdade? O hash é assim: você pega um HD, vamos supor que dentro de um HD tenha um arquivo do Word que é um arquivo texto, né? E está escrito a seguinte frase: nós somos os peritos do processo tal. Beleza? Se você gerar um código hash desse HD, ele vai gerar um código que é único, que representa exatamente o HD nesse momento. Se você for lá nesse HD, tinha um arquivo só, e você cria um novo arquivo dizendo que isso tudo foi mentira, parará, tem provas aqui, aí bota uma foto. Beleza? Na hora que virar o hash, esse código vai ser um outro código, só por ter um arquivo novo lá dentro. Entendi. O hash é como se fosse uma codificação. O hash é a garantia da integridade dos dados lá. Dos dados que estão dentro desse HD. E os softwares de análise? Você não precisa gerar código hash só de HD, não, tá? Você pode gerar código hash de um arquivo. Entendi. De uma foto, de um arquivo JPEG, tá? Entendi. Você pode gerar código hash do que você quiser. Hash é a identificação única gerada a partir do conjunto dos dados que tem lá, né? Entendi. Isso. Tá? E aí depois, isso aí é interessante. Depois você vai pegar esse HD e aí você fez uma clonagem, tá certo?
E aí a gente vai trabalhar exatamente no clone, e vai deixar o original parado lá, guardado, para não ter risco de perda. Porque se você fez alguma besteira sem querer, sei lá, fez uma cópia, jogou um arquivo novo lá dentro, você acabou de invalidar o clone. Aí você pega, joga o clone fora e faz uma nova clonagem. Entendi. E deixa sempre o original lá parado, entendeu? Entendi. Essa é uma estratégia, tá? E como é que você vai fazer a análise desse HD, ou análise dos dados, né? Existe dois programas, são os mais conhecidos, tá? Que é o Encase, que é pago, tá? O Encase é de uma empresa chamada Digital Intelligence, tá? Intelligence. E tem o Autopsy Rails Kit. Tá? O Autopsy ele faz exatamente a mesma coisa, só que ele é gratuito. Ele é gratuito, funciona no Windows, funciona no Linux. Isso é importante dizer pelo seguinte: qual é o problema disso? A gente não pode, isso a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode fazer uma perícia para provar alguma coisa com alguma coisa ilegal. Eu não posso pegar um Encase que é pago e fazer uma cópia dele e usar ele para fazer a prova de uma coisa que eu vou julgar errado, entendeu? Eu estou usando uma ferramenta ilegal para provar a ilegalidade de alguém. Não existe, não tem como fazer isso. Entendi. E aí, se você usa, aí você está... por isso que eu estava falando lá no início, que você tem que tomar cuidado para não tornar a tua perícia impugnada. Porque o cara pode impugnar dizendo, ele usou um software que é pago, mas ele não tem a licença. Ou então eu quero que ele prove que ele tem a licença para não ser impugnado. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado, entendeu? E o que quer dizer assim? Aí depois tem aqui, você anotou aqui, né, pro nosso dever de casa que a gente faz aqui antes da entrevista, né? Aí tem aqui checklist e cadeia de custódia. O que seria Pois é. o checklist? O que acontece? O checklist é uma coisa que eu faço, não sei se outros peritos fazem, mas eu, antes de fazer a diligência, eu monto um checklist para chegar lá na hora que eu vou fazer a perícia, vou fazer a consulta, vou fazer o que for, eu vou montar um checklist para não me perder, para não deixar de fazer nenhuma das atividades, fazer a consulta no banco de dados, olhar o registro do Windows, fazer uma leitura dos e-mails, né? Ver as contas e senhas. Aí eu monto um checklist de tudo que eu quero fazer na diligência, para não esquecer de nenhum passo. É um checklist normal. Entendi. Tá? Aí é o checklist padrão, né? E depois aí tem um apoio para a perícia, para você não se perder, não esquecer de fazer alguma coisa que está programada para fazer, entendeu? Entendi. Tá? E o cadeia de custódia, o que é isso? Pois é, a cadeia de custódia, assim, você vai fazer um trabalho de diligência. Então, você vai fazer um passo a passo lá. Aí eu peguei, por exemplo, no caso da clonagem de HD. Vamos usar esse exemplo, que é um exemplo legal. Né? Eu peguei o HD original, botei lá na máquina lá que faz a clonagem, né? Peguei o HD de destino e botei. Fiz a cópia, etc. e tal. Se eu deixar só isso, complica, pelo seguinte... quando eu pegar esses HDs e colocar os HDs, entregar os HDs para a justiça, cara, o cara pode colocar o HD lá num cantinho, perder o HD, não sei o quê, pode fazer um monte de coisa, pode trocar o HD, colocar um outro HD no lugar, sei lá. A gente acredita que isso não vai acontecer, mas... com certeza pode. Né? Então, o que se faz? Aí, no caso, eu coloco o seguinte, olha, na data tal, hora tal, eu fiz a clonagem do HD, aí eu pego o número de série do HD, anoto o número de série do HD, ou tiro uma foto, por isso que depois eu coloquei fotografia também, posso tirar uma foto, né? Copiei para um HD de número de série tal. Entendi.
Então, de tamanho tal. Disso, do passo a passo. O passo a passo. Depois de fazer isso, eu tirei fotos na casa, na sede do réu. São fotos comprobatórias de que ele estava, por exemplo, assim, um caso real, né? O cara trabalhava por uma empresa aquelas redes, como é que é? Chama. Tipo, não é não, tá? Eu vou chutar um exemplo da Polishop, por exemplo. Ela é uma. Como é que chama aquela rede? Que é uma rede vou me de lembrar o lojas? nome. Que... Oi? Você está falando o quê? De uma rede de lojas? Você está fazendo perícia para uma. Você monta a sua rede. É uma empresa e que você vai colocando vendedores embaixo de você, eles podem colocar vendedores embaixo, você vai montando uma rede network marketing, seria isso. Isso. Aí você vai lá e diz o seguinte, pô, olha só, eu estou entrando numa ação contra essa empresa aqui, que é uma empresa de venda online, porque ela contratou um cara para trabalhar, para atrapalhar o concorrente dela. Entendeu? Então, você chega lá no cara, porra, olha só, o cara é da empresa A, eu chego na casa do cara que trabalha para a empresa A e vejo um monte de produto da empresa B. Aí você tira foto, entendeu? São comprovantes de que, porque ele está alegando que o cara fez falcatrua trabalhando para ele também está fazendo trabalho duplo, né? Está trabalhando para concorrente. Aí você tem que provar isso. Às vezes você tem essa prova dentro do próprio HD do cara. Entendeu? A gente está acho que está com poucos minutos, mas vamos lá. Dá para a gente terminar aqui as últimas duas perguntas, que eu acho que são bem importantes, né? Primeiro, a questão de você falar um pouco sobre laudo, né? Acho que laudo é a parte final do trabalho, né? Fazer o laudo, né? Exatamente. E fala um pouco pra gente aí de como é que é sobre o laudo, né? O laudo eu normalmente, eu monto o laudo em cima dos quesitos, boto os quesitos todos, faço algumas observações, se houver necessidade, você pode fazer uma introdução falando sobre os HDs, sobre coisas que você coletou, tá? E depois você vai responder cada um dos quesitos. Aqui eu não posso mostrar um quesito, os quesitos que, sei lá, pode gerar um problema futuro aí, e aí eu evito... Mas basicamente o laudo é a resposta aos quesitos. Você pode no laudo acrescentar screens de fotografias que você tirou, print screen de tela, etc. e tal, né? Uma coisa importante que eu não falei lá no início por exemplo, assim, o cara alega que recebeu o e-mail e o e-mail veio de uma empresa tal. Como é que você garante que esse e-mail veio daquela origem? Aí você tem que pegar o IP, né? Então o IP da máquina, o IP. Entra muito numa área técnica, tá? Mas, assim, o IP é o endereço, o Internet Protocolo, né? E aí pelo IP, você vai ao provedor e pede para dizer, pô, quem é que sacou o dinheiro naquele momento do banco? Aí pelo IP você diz o seguinte, vem cá, quem é que estava, foi uma transação online, quem é que estava com esse IP naquele momento, naquela hora, na hora que você falar sobre IP, que você precisar do IP naquele momento, você tem que tomar muito cuidado com o GMT, que é Greenwich, né? O horário do Greenwich que você usa, né? Se a ação foi feita no Rio de Janeiro, GMT é -3, não é isso? Acho que é -3, não é? -3? Vai atender E o laudo, de maneira geral, você vai ter lá os quesitos, vai ter aquela parte que você vai poder falar livremente também, né? Exatamente. Basicamente, o laudo é a resposta aos quesitos, tá? Resposta aos quesitos. Aí a hora de você tomar cuidado com os quesitos para não ter quesitos para te puxar o tapete, né? Tem que tomar cuidado com isso.
tá? E aí estou vendo aqui uma última pergunta, que é os pontos importantes do que deve ser falado sobre impedimento, né, que acho que você já falou, Já. quando você é impedido por força maior de atuar no processo, seja por conflito de interesse, né, se você quiser falar um pouco sobre isso, impedimento. A Aham. diligência, que acho que você também pode falar um pouco, e a metodologia, né? Pois é. Impedimento e diligência a gente já falou, né? O impedimento se você tiver conhecimento de alguém que está envolvido no processo. Tem várias coisas que podem te fazer impedimento, que podem te dar um impedimento para trabalhar naquele caso, tá? É bom ler, é que não estou me lembrado aqui o nome do artigo. Tem um artigo do Código Civil que fala exclusivamente sobre a área de perícia. Então, são coisas que você tem que dar uma lida ali na verdade, no Código de Processo Civil. Eu acho que é no Código de Processo Civil, CPC, tá? E ali você tem várias coisas que envolvem a área de perícia. Sempre tem que ir lá, dar uma lida, dar uma olhada e dar uma interpretada e entender como é que funciona. Porque tem determinadas situações que os caras vão te pedir, você precisa estar de acordo com o artigo tal do CPC, para quando você vai ver, você precisa ter, na hora que você colocou seus honorários, embutir o teu currículo junto, que as partes têm que ter conhecimento do teu currículo, etc. e tal. Tá? E metodologia, que é o caso mais, assim, a metodologia qual é a sua metodologia de trabalho para fazer essa perícia? Então, tem algumas metodologias, mas, basicamente, é você fazer coleta de informação, né? Vai passar pelo laboratório, você vai dizer que, na verdade, existem algumas metodologias, e não tem nenhuma específica que é usada. Mas por que eu coloquei isso aí? Eu coloquei isso aí pelo seguinte: volta e meia tem algum advogado que acha que você tem que dizer qual é a metodologia que você está usando para aquele caso. Beleza, você pode colocar, não tem problema. Mas a metodologia, nesse caso, é a metodologia normal. É você fazer coleta de informação, é você fazer a análise daquela coleta. Aquele passo básico, né? Exatamente, entendeu? Exatamente. Tem alguns casos, o caso, por exemplo, assim, quando você faz clonagem, você tem que dizer que vai fazer um hash, entendeu? É bom falar que você vai fazer o hash, no caso específico de tecnologia, de TI, né? Outras áreas, talvez tenham uma metodologia própria, contábil, talvez tenha uma metodologia lá própria deles, mas cada área vai ter a sua metodologia, mas tem uma básica, todas elas usam. Você vai fazer uma coleta de dados, análise das informações coletadas. Então, tem todo esse processo que é comum a praticamente todas. Entendeu? Entendi. Bom, eu acho que a gente deu uma passada por todo o básico da parte de perícia, né? E falando com o pessoal, realmente é uma oportunidade, né? Tem uma oportunidade, quem é de TI tem uma oportunidade muito interessante, porque abre mais um campo aí que às vezes as pessoas desconhecem. E aí eu queria que você deixasse as suas considerações finais aí, se você tem o teu, sei lá, o teu Instagram, colocar aí pro pessoal as tuas considerações finais e como é que o pessoal pode te achar aí, querendo que você seja perito, alguma coisa assim, né, do processo. Assim, Instagram eu tenho, né? Eu uso muito pouco, tá? O que eu uso mais é LinkedIn, né? Uso mais o YouTube, quer dizer, na verdade aí eu não tenho, eu uso para uso meu, né? Mas você mas por exemplo, no LinkedIn pode chamar lá no chat, quem quiser. Pode me chamar lá só, sem problema. Tá? Tem meu e-mail, né? Meu e-mail jerônimo@pereiralira.com.br, tá? Pode usar o meu e-mail, não tem problema. E assim, eu uso praticamente tudo, né? Mas tem algumas que eu dou mais prioridade, né? Entendi. Agora, também é o seguinte, como precisou de uma dúvida, alguma coisa, pode acionar no canal também, né? O canal tá aí, eu estou sempre no canal também, né?
É verdade. Hoje eu Tá sou comigo aí. entrevistado, mas hoje eu sou entrevistado, mas sempre estou do lado do Fábio a gente entrevistando, não é isso? Isso. E aí, qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aqui no canal, não tem problema nenhum. Bom, é isso, Jean. Com Tem mais algum certeza. ponto aí que você queira colocar? Eu acho que é isso. E um Eu assunto estava bem procurando um interessante. negócio aqui, ó, que eu queria ver se eu achava, que é um negócio importante, que é o negócio documentos, deixa eu ver aqui. A gente tem aí 5 minutos, mas vamos lá, vamos tentar mostrar. É. Não, não, eu estava tentando procurar o negócio do CPC, o Ah, Código de tá. Processo Civil, É entendeu? porque é Para dizer qual é regido o, pelo Código de Processo qual é o Civil, né? A artigo. perícia, né? A perícia é regida pelo Código de Processo Civil, né? Acho que é bom mulher deixar Isso, alertado também as pessoas que existe um código de processo civil que faz toda, vamos dizer assim, ó, a orientação para a perícia, né? é. Não, então beleza. Conseguiu achar, não? Não, não, não achei. Não Não, mas achei. beleza. Então fica para a próxima entrevista. Pessoal, Tranquilo, a gente pode fazer outra. O é, pessoal pedindo, né? Se o pessoal achar que é interessante a gente dar um complemento nesse assunto, pô, se inscreve no canal. coloque aí nos Né? Eu comentários. sou o entrevistado e estou falando para você. Mas é Se inscreve, isso. Coloca no canal é aí, isso. Se inscreve no participa, canal e comenta. vai lá, coloca as dúvidas, pede para a gente fazer um novo vídeo de perícia, colocando temas específicos que vocês querem que a gente aborde, e a gente faz, não tem problema nenhum. Então beleza. Então, pessoal, Beleza? acho que é isso, tá? Então, como sempre, curtam nossos vídeos, se inscreva no canal, chame os amigos, a gente precisa de aumentar o número de inscritos. Vai ter também agora aí a partir do Apoia-se, que a gente já vai falar. Vai ter outras novidades também, como o Pix aí, que a gente vai colocar para contribuições. Isso aí você já deve ter visto aí no meio da entrevista aí uma inserção nossa falando sobre o Pix. E é isso, contribuam e compartilhem, curtam para aumentar cada vez mais aí a nossa capacidade de trazer entrevistas para vocês de conteúdo, tá ok? E muito obrigado e aí até a próxima. Valeu, Fabão. Valeu, Jerônimo, obrigado. Até a próxima Valeu, aí, irmão. pessoal. Abraço.